Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Segunda-feira tem como tema do judeu e também do grego. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe nesta lição e no comentário de hoje. Como eu disse, segunda-feira tem como tema do judeu e também do grego. Para nós entendermos um pouco melhor o livro de Romanos, nós precisamos ter em mente dois aspectos. Primeiro, lembre que eu falei ontem que normalmente as cartas de Paulo eram para resolver conflitos internos da igreja. Então, o livro de Romanos foi escrito logo após Paulo escrever o livro de Gálatas. E Gálatas foi um povo que o próprio Paulo levou a mensagem do evangelho até eles. E esse povo estava fugindo daquilo que eles aprenderam, correndo por fora, pensando e pregando uma outra coisa. Tanto que Paulo escreve lá no livro de Gálatas, no capítulo 1, no verso 6, o seguinte: a minha tradução é a Nova Versão Internacional. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Ou seja, lá em Gálatas tínhamos dois grupos de pessoas: as pessoas que foram convertidas e aceitaram a Cristo, e os judeus que falavam o seguinte: tudo bem vocês aceitarem a Cristo, mas vocês precisam continuar seguindo a lei, porque é a lei que salva. Ou seja, estava tendo um conflito interno e este conflito estava fazendo as pessoas acreditarem em um outro evangelho, fugindo da cerne do que Paulo havia pregado e explicado para eles. Então, quando Paulo vem para escrever a carta de Romanos, ele está com esse problema na mente dele. Então ele já escreve a carta de Romanos preditando que talvez possa ocorrer o mesmo problema em Romanos. Tanto que ele coloca lá em Romanos 14, no verso 1, o seguinte: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Ou seja, Paulo já está falando: gente, vocês não podem ficar brigando entre si. Não briguem entre si. Então aqui Paulo já está colocando uma solução para um problema que ainda não havia ocorrido. Mas sim, o livro de Romanos tem um outro parâmetro de um problema, mas este problema não é interno, que é o segundo ponto que eu quero levar a você. Nesta época, Roma já havia sido convertida. Muitas pessoas de Roma aceitavam a Cristo, tanto judeus quanto não judeus. E Roma tinha uma população de judeus quase igual à população de Jerusalém. Então tinha muito judeu em Roma. E quando vem Cláudio como um imperador, ele permite que os judeus possam adorar a Deus. Só que depois começa a ocorrer uma briga daqueles judeus que foram convertidos e aceitaram Cristo como Messias e aqueles que não aceitavam. E para evitar qualquer tipo de problema, Cláudio expulsa os judeus de Roma. E as igrejas que existiam ficam na mão dos gentios que foram convertidos. E esses gentios começam a controlar, a dominar a igreja e a fazer acontecer. E depois de um tempo, quando Cláudio morre, esses judeus que foram expulsos voltam a Roma e encontram uma igreja totalmente diferente daquilo que eles haviam deixado. Então Paulo começa a sempre falar: acontece isso do judeu e do grego. Ele repete isso inúmeras vezes em Romanos 1,16, Romanos 2, de 9 a 11, Romanos 3, de 21 a 24 e do verso 28 a 30, Romanos 4, de 3 a 16, Romanos 9, de 8, verso 22 e o verso 23, Romanos 10, de verso 11 ao verso 13, Romanos 11, 32, Romanos 15, de 7 a 12 e Romanos 16,
de 25 a 27. Todo este momento ele fala, do judeu e do grego. Sabe por que ele fala isso? Por uma razão simples. Porque o evangelho reconhece que o problema do pecado e a promessa da salvação são igualmente universais. Ou seja, não importa se você é grego ou se você é judeu, se você é gentil ou se você não é gentil, se você é da Bahia ou se você é do Rio Grande do Sul, se você é do Brasil ou se você é da África. Indiferente, o problema de todos é o mesmo, o pecado. E a salvação através de Cristo Jesus para todos ocorre da mesma forma, aceitando Ele como o nosso Senhor e Salvador pessoal. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!